gente linda, como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da Gypsy Rose. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse caso teve muita repercussão quando aconteceu há uns 10 anos atrás. Inspirou filmes, inspirou séries, a série Dexter é inspirada na história delas. Vai inspirar o livro que a Gypsy supostamente está escrevendo. Eu vou falar muito supostamente nesse vídeo e provavelmente é porque eu não quero levar um processo. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Então, como eu não tenho certeza de nada, porque eu não estava lá, não convivi com essas pessoas, eu vou falar muito supostamente aqui. A história é com base no que eu pesquisei, no que eu vi, no que eu li, na série que eu assisti também, que inclusive eu recomendo, é uma série muito boa, muito bem produzida, está disponível na Star Plus. Se não me engano, eles têm período de teste gratuito também, só que eu não sei quantos dias são, não sei se é uma semana ou se é um mês, mas vale muito a pena vocês assistirem. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, deixarem um comentário aqui embaixo com a opinião de vocês, compartilharem para que outras pessoas possam ver esse vídeo também e se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos. Bom, gente, eu não sei se vocês estão acompanhando, se vocês acompanharam, se vocês já ouviram essa série, ou falar sobre a série, ou se vocês caíram de paraquedas aqui no vídeo, mas eu vou falar pra vocês um pouco sobre o que eu entendi, um pouco sobre o que eu li, o que eu vi na série também, e tudo que foi acontecendo nesses últimos dias. Para quem não sabe, a série The Act, ela conta a história da Gypsy e da Didi Rose. E na série, a Didi, ela é uma mulher que possui uma doença mental, uma condição mental, né? Que é a síndrome de Munchausen por procuração. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas essa é a minha pronúncia. E ela... Bom, enfim, eu vou começar a história, eu vou contar do início para vocês. A Didi, ela foi casada com o pai da Gypsy um tempo, só que quando ela engravidou, o pai da Gypsy, ele abandonou ela, falou que não estava pronto para aquilo, que não queria ter uma filha naquele momento. Embora com o passar do tempo ele tenha dito que queria ficar mais próxima dela, naquele momento ele decidiu sair de casa e viver a vida dele, e a Didi, ela ficou sozinha com a Gypsy. E ela estava sem emprego, estava sem condições financeiras para cuidar daquela criança sozinha. Ela ficou um tempo morando com os pais, mas aí depois ela conseguiu conseguiu um emprego, não, ela conseguiu ali se estabelecer na vida. Como? A Gypsy, ela fala que quando ela era uma criança, acho que em torno de 4 ou 5 anos de idade, ela estava brincando com o avô no quintal e ela caiu e ralou o joelho. Não foi nada demais, mas supostamente a Gypsy ali teria pedido para o médico enfaixar a perna dela. E a partir dali ela percebeu que a Didi, a mãe, recebeu uma atenção muito grande das pessoas, né? Porque, lógico, quando seu filho tá doente, todo mundo meio que se preocupa com a mãe, como ela tá se sentindo. E supostamente a síndrome ela começa a se instalar naquele momento, porque ela é uma mãe solo, abandonada, meio que rejeitada. Ela começa a receber toda uma atenção que ela tava esperando, que ela tava precisando. Então, a partir daí, ela começou a supostamente criar muitas doenças. Então, a partir daí, a Gypsy ela nunca mais teve um segundo de paz. Todas as possíveis doenças ou possíveis reações que ela poderia vir a ter com relação a qualquer coisa, para a Didi era algo muito grande, era algo que precisava de cirurgia, era algo muito difícil, muito complicado de ser tratado. E a Gypsy, por ser uma criança, ela não entendia aquilo. Depois do episódio que a Gypsy ela enfaixou a perna, a mãe dela colocou ela numa cadeira de rodas e a partir dali ela nunca mais andou. A mãe dela saía com tudo, saía com ela para todos os lugares com ela numa cadeira de roda, porque a mãe dela disse que ela tinha distrofia muscular, leucemia,
asma e outras séries de doenças que vocês podem imaginar aí, com certeza a Gypsy tinha. Então ela era tratada, ela foi infantilizada a vida dela inteira. E com o passar do tempo, a série relata que a mãe também começou a mentir a idade dela. Quando a Gypsy começou a ficar mais velha, maior, alcançar a maioridade, e a mãe ia lá e fraudava os documentos, falava que ela tinha uma idade menor. Tem uma cena na série que é muito forte, que é quando a Gypsy ela tem cáries nos dentes e a mãe leva ela no dentista e faz o dentista arrancar todos os dentes dela, para que ela parecesse ainda mais com uma criança. Então ela raspava o cabelo também, porque ela dizia que a quimio já faria o cabelo cair, então era melhor raspar de uma vez. E à medida que a Gypsy ela foi crescendo, como é natural de todas as mulheres e todas as pessoas, você vai querendo mais a sua individualidade. Então a Gypsy ela percebeu que na série mostra assim, né, que ela percebeu que a mãe tinha um computador, mas a mãe não deixava ela usar. Aí ela começou depois que a mãe dormia, começou a acessar o computador dela e a se envolver em inúmeros sites de relacionamento, até que ela encontrou um site de relacionamento cristão, onde ela conheceu o Nick, né, o Nicholas, que foi o namorado dela, e trocou mensagem ali durante muito tempo. E ela falava pra ele muito que nunca iria conseguir ficar com ele por conta da mãe e que ela gostaria de ser livre. Ela contou toda a história dele e na série fala que o Nicholas ele tinha um problema mental. Eu não sei se é esquizofrenia, mas ele tinha uma doença mental e naquele momento das conversas ele não estava medicado. E aí foi o momento que eles dois tramaram o assassinato da mãe. Como que seria esse assassinato? Ele iria para a casa dela de noite e ele mataria a pauladas ela. A Gypsy ela não praticou o crime. Ela fala que quando ele estava matando a mãe dela, ela estava no banheiro tapando os ouvidos para não ouvir os gritos. Então ela foi acusada como mandante e o Nicholas como assassino mesmo. Só que o que acontece? Lá nos Estados Unidos tem prisão perpétua, né? O Nicholas, por ele ter assassinado a mãe dela, ele não esconder isso. Porque a maneira como eles foram pegos foi muito boba. Foi através de um post no Facebook. Ele não sabia que tinha que mascarar o endereço. A polícia encontrou, né? Porque a polícia americana é muito rápida. Conseguiu rastrear, encontrou ele lá. E ele foi preso. Ele foi condenado à prisão perpétua. A Gypsy foi condenada a 10 anos. Mesmo sendo mandante, meio que toda a opinião pública ficou do lado dela. E por que essa história é tão interessante? Por que eu estou falando um pouco disso pra vocês? Não é só pra indicar a série, embora ela seja muito boa, mas é pra falar o quanto que tudo isso é muito doido, é muito insano o que tá acontecendo. Pra quem não sabe, ela saiu da cadeia agora em dezembro, no dia 28 de dezembro. E assim que ela saiu, ela entrou nas redes sociais e ela já tem mais de 9 milhões de seguidores no TikTok. Ela virou uma espécie de celebridade. E assim, hoje ela é casada, ela conheceu o marido dela na prisão, quando ela estava na prisão, porque aparentemente os caras lá nos Estados Unidos gostam de mandar cartas para detentas para meio que começar um relacionamento com elas. E aí eles começaram a conversar, se casaram na prisão mesmo, e aí quando ela saiu, ela passou a morar com ele, a viver com ele. E aí tem saído muitas notícias o tempo todo, porque parece que clonaram a conta dela, começaram a pedir dinheiro para as pessoas. Ela disse que não queria que as pessoas mandassem dinheiro para ela, porque o marido dela trabalhava e conseguia sustentar a casa, tudo tranquilo. E assim, toda a repercussão, toda a mídia que ela tem ganhado nos últimos tempos é algo muito preocupante. Porque a Gypsy, ela passou a vida inteira sobre os cuidados extremamente abusivos da mãe. A mãe dela não deixava ela comer açúcar, a mãe dela tinha todo um controle sobre ela, um controle e um domínio sobre ela e sobre o corpo dela. Então ela ali passou crescendo assistindo a mãe dela viver a vida dela em prol dela. Ela passou a receber toda essa atenção e a perceber como a mãe dela gostava de receber atenção também. Como a mãe dela ficava feliz em contato com outras pessoas, principalmente quando as pessoas elogiavam ela por ela ser uma ótima mãe, por estar do lado da filha, porque realmente quando nós vemos mães que abdicam de suas vidas para cuidar de suas crianças doentes, é algo que a gente é admirável. Nós temos logo esse impulso de elogiar as pessoas, porque de fato não é fácil. No caso da Gypsy, ninguém sabia que ela era uma doida varrida,
da Gypsy não, da Didi, ninguém sabia que ela era uma louca, não sabiam que ela estava causando aquilo na própria filha. Então todo mundo achava que ela era uma mãe exemplar mesmo. Quando a Gypsy descobriu, né, que ela na série mostra a madrugada, ela saindo do quarto, vendo que ela conseguia andar, vendo que ela não era tão doente assim. Então mostra uma cena no filme. Então a série mostra uma cena que ela tá na frente do computador, bebendo Coca-Cola, comendo salgadinhos, coisas que a mãe dela dizia que ela não podia comer porque ela era alérgica a açúcar. A gente tem também a gente tem também uma cena na série muito interessante, que é quando ela tá numa festa, encosta no cupcake encosta o dedo no cupcake e come, e a mãe fica completamente desesperada, sai, aplica a adrenalina dela, leva ela pro hospital correndo. Sempre que os médicos começavam a desconfiar que ela não tinha nada, a mãe se mudava de cidade para que ninguém nunca descobrisse. Mas aquela última casa dela, supostamente elas tinham ganhado do governo, e aí começaram a morar ali e aparentemente deveriam ter uma residência fixa ali. Então assim, ela começou a fazer amizade com os vizinhos. Então eu acredito que a partir daí foi surgindo essa suspeita na Gypsy. E aí ela ficou cada vez mais procurando a fundo, até descobrir, até se encontrar com o Nicholas, enfim, né, ter todo esse enredo. Mas o que eu quero falar com isso é que a gente tá vivendo num tempo tão doido, né, gente, que as pessoas, elas realmente, tipo, eu entendo. É muito complicado isso, né? Dizer que entende uma pessoa que matou a mãe é muito complexo. Eu entendo que ela passou a vida inteira de sofrimento, a vida inteira de agonia, sofrendo. Só que assim, por que que essa pessoa hoje é uma pessoa que as pessoas têm dado tanto palco? O que que ela realmente fez de relevante para contribuir para a sociedade, para contribuir para o mundo, que mereça todo esse palco, toda essa atenção? É uma coisa muito complicada e perigosa também. A gente está vendo ela crescer assim astronomicamente em menos de 2 meses. Menos de 2 meses que ela está liberta, ela já tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram. Então é muito complicado, mas é isso, eu queria indicar para vocês a série, se vocês não assistiram. Tem também muitas notícias na internet. O livro dela aparentemente sai esse ano, mas eu não sei com certeza. Provavelmente eu vou querer ler para saber um pouco mais como que foi, porque a série ela mostra coisas que a Gypsy depois ela acaba se aprofundando mais, falando um pouco mais sobre a infância dela, como foi. Inclusive ela relata um abuso que ela supostamente sofreu pelo avô dela, e não tá no filme, mas provavelmente vai estar no livro. Então a gente vai sabendo aí e vai trazendo essas novidades e conversando, trocando com vocês também. Não esquece de deixar o like no vídeo se vocês gostam de conteúdos assim. Um beijo cheio de carinho e até o próximo vídeo.